Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos estudar alguns conteúdos bem interessantes referente ao curso de Técnico em Cooperativismo. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. A nossa teleaula 2, nós vamos estudar no conteúdo Conceito de contas, contas patrimoniais e de resultado, organização das contas contábeis, plano de contas e operações próprias de cooperativas. O objetivo da teleaula 2 é conhecer os bens, direitos e obrigações de uma sociedade cooperativa e suas operações próprias, relacionar os tipos de bens, direitos e obrigações de uma sociedade cooperativa. Terceiro objetivo, manipular dados próprios das operações de cooperativas, resolvendo atividades de apuração de RATs, reserva legal e outros tipos de reserva. Bom, vamos dar início à nossa aula de hoje. O nosso primeiro conteúdo é conceito de conta. O que é conta? Para que os registros dos fatos sejam feitos de forma correta, é necessário que estes sejam efetuados separadamente conforme a sua natureza. Cada elemento constitutivo do patrimônio, ativo, passivo ou patrimônio líquido, existe uma conta para representá-lo. Então, nós estudamos na aula passada os fatos contábeis, os fatos permutativos, os fatos modificativos. E nós aprendemos também algumas contas contábeis que nós fazemos esses lançamentos. Então, hoje nós vamos estudar essas contas mais aprofundado. Continuando. Uma conta apresenta os seguintes elementos: nome da conta, histórico da operação, data da ocorrência da operação, valor do débito, valor do crédito e saldo. Então, nós estudamos lá na aula passada algumas contas. Então, eu trouxe aqui para vocês agora a conta caixa e equivalentes de caixa. Então, nós estudamos na aula passada que os itens que eu vou lançar nessa conta é o quê? É os meus bens numerário, é o meu dinheiro que eu tenho no caixa da empresa. E o que mais? E os valores que eu tenho lá nas minhas contas no banco. Essa conta, ela vai receber débitos de um lado, do lado esquerdo, ela irá receber débitos, do lado direito, ela irá receber créditos. Mas como assim, professora? Vamos lá. Primeiro, agora, nós vamos à classificação dessas contas contábeis. Então, nós temos contas contábeis patrimoniais, que são as ativas, que representam bens, direitos, e as passivas, que representam as obrigações. Então, a primeira classificação das contas são as patrimoniais. Na aula passada, nós estudamos o ativo, as contas do ativo. Vocês lembram que nós agrupamos essas contas do ativo, que foram o quê? Os bens e os direitos, sendo que os bens e os direitos, eles se subdividem em caixa, estoque, créditos a receber, bens imóveis, bens móveis. E nós temos também as contas patrimoniais passivas, que representam as obrigações. Então, são as dívidas da empresa. Ok? Então, essa é uma das classificações das contas. Continuando. As contas patrimoniais ativas terão saldo devedor. Então, todas as contas do ativo terão saldo devedor. Quais são as contas do ativo? Lembrando, bens mais direitos.
e serão dispostas do lado esquerdo. Vocês lembram que na aula passada eu agrupei as contas aqui na resolução do exercício e do lado esquerdo eu agrupei as contas patrimoniais ativas, que são os bens e os direitos. E as contas patrimoniais passivas terão sempre saldo credor e serão dispostas do lado direito do balanço patrimonial. Então, lembram das obrigações e do patrimônio líquido? As obrigações que são as dívidas da empresa, eu transcrevi elas de qual lado? Do lado direito, agrupei elas todas do lado direito. Então, lembrando, as contas patrimoniais ativas sempre terão saldo devedor e as contas patrimoniais passivas sempre terão saldo credor. Continuando, vamos aos exemplos de contas patrimoniais que nós já estudamos e já agrupamos algumas delas na aula passada. Então, representando bens, nós temos a conta caixa, que é aquele dinheiro vivo que eu tenho lá na cooperativa. Bancos é o saldo de dinheiro que eu tenho na conta bancária da cooperativa. Um outro tipo de bem, os veículos da cooperativa e os estoques de produtos para ser entregue a alguma rede de supermercado que a cooperativa possui algum contrato. Então, do outro lado aqui eu já vou mostrar para vocês também o passivo, que nós temos o que? As obrigações. Então, as obrigações aqui apresentaram zero, mas elas existem. Nós temos os fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar. Bom, continuando agora, outro exemplo de conta patrimonial, que são os direitos. Lembra lá que o professor Aloy falou na aula passada? O que são os direitos? Então, você vendeu, entregou a mercadoria para o supermercado. O que aconteceu? Ele não pagou à vista, pagou a prazo. Então, gerou uma duplicata a receber. Nós temos também outros valores a receber que é considerado direito. E o patrimônio líquido, no valor aqui de R$8.000, que é representado por quê? É representado pelo capital social. O que é o capital social? É aquele recurso que os cooperados, né, os associados da cooperativa, tiraram do bolso e colocaram no capital da cooperativa. Então, lembrando aqui o total do ativo e total do passivo. O total do ativo, 8.000, o total do passivo, 8.000. Bom, então nós vimos na aula passada as contas patrimoniais. Ativo, passivo, bens, direitos e obrigações. Nós falamos um pouco também das contas de resultado. O que é as contas de resultado? Representa as contas que alteram o patrimônio líquido da cooperativa. São as contas de receita, ingressos. Então, na cooperativa, as receitas, quando eu vendo um produto, quando eu entrego um produto a uma rede de supermercado, o que acontece? Promove um ingresso de recurso na cooperativa. Esse ingresso altera o patrimônio líquido da empresa, que é formado pelo capital social e também pelas reservas. Posteriormente, nós vamos estudar o conceito do que seja reservas. Bom, para que a gente consiga vender esses produtos, né, entregar esses produtos à cooperativa, são necessários o quê? Despesas, que na cooperativa é chamado de dispêndios. Então, eu vou entregar polpas de frutas para um supermercado. A cooperativa vai entregar polpas de frutas. Tá, para mim gerar esse ingresso, são necessários o quê? São necessários despesas. Eu vou precisar comprar embalagens para embalar essa polpa de fruta, né? Vou precisar combustível para entregar essa polpa de fruta no supermercado. Então, esses são alguns exemplos de dispêndios, ou seja, despesas nas empresas normais. Bom,
As contas de receita, que são os ingressos, então entreguei a polpa de fruta lá para a rede de supermercado. Então, a conta de receita de ingresso e despesas, que são os dispêndios, surgem durante o exercício social e encerram no fim do exercício social. Não aparece expressas no balanço patrimonial. Então, nós vimos, quando eu agrupei as contas na aula anterior, agrupei as contas de bens e direitos e de obrigações, essas contas de resultado, elas não apareceram, mas elas representam o quê? Porém, é através dela que se visualiza se a entidade auferiu ganhos, ou seja, lucro, ou perdas. Então, compreenderam o conceito das contas de resultado? Elas se iniciam no início do ano e terminam em 31/12 de cada ano. O objetivo dela é fazer o quê? É eu pegar o total de receita, ou seja, os ingressos, menos as despesas necessárias para que eu consiga o quê? Para que eu consiga realizar esse produto e gera o quê? O ganho ou perda, ou seja, o lucro. São exemplos de contas de resultado. Então, nós temos lá dispêndios e despesas com salários, né? Então, para o cooperado, ele entrega as frutas para a cooperativa. O que a cooperativa tem que fazer? Ela tem que processar essas frutas e, para isso, para gerar a polpa de fruta, ela tem empregados. Então, dispêndios e despesas com salários é um exemplo de conta de resultado, ingresso e receita de produtos diversos. Quando você entrega esse produto lá para a rede de supermercado. Continuando. Receita e ingressos são entradas de elementos para o ativo da empresa, decorrentes de uma transação com terceiros. Então, terceiros é o que? A rede de supermercado que a cooperativa entregou as polpas de fruta, na forma de bens ou direitos. Então, bens, o que seriam bens? Se eu vendi à vista, vai entrar o quê? O bem numerário, que é o dinheiro. E se eu vendi a prazo, vai entrar o quê? Um direito que eu tenho a receber dessa rede de supermercado. Então, na forma de bens e direitos que provocam um aumento da situação líquida da cooperativa. Bom, aí nós temos custos e despesas, ou seja, os dispêndios. São gastos incorridos para direta ou indiretamente gerar receitas, ingressos. As despesas podem diminuir o ativo e ou aumentar o passivo. Por que os dispêndios podem diminuir o ativo? Então, o que acontece? Se eu gero uma despesa com salário, se eu pago ela naquele momento que ela é gerada, sai dinheiro do caixa. Então, diminui o meu ativo. Lembrem lá, o caixa é uma conta do ativo. Porém, se eu não pagar o salário naquele momento e pagar no mês seguinte, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma obrigação a pagar. Vai aumentar o quê? O passivo. Mas, mesmo diminuindo o ativo ou aumentando o passivo, sempre provocam diminuições na situação líquida da cooperativa. Débito e crédito. As palavras débito e crédito, em linguagem comum, possuem significados diferentes do que na terminologia contábil. Por quê? Vamos lá. Então, nós temos débito. Lá nós temos as contas do ativo. As contas do ativo, elas têm natureza devedora. Então, contas do passivo, que são as obrigações, elas têm natureza credora. E contas de despesas e custos, dispêndios, elas têm natureza devedora. E contas de receita
tem natureza credora, ou seja, no senso comum, o conceito de débito e crédito é diferente do conceito de contabilidade. Então, as contas do ativo, elas sempre terão saldos devedores, certo? Então, se eu quero aumentar a conta do ativo, aumentar o saldo dela, eu vou sempre debitar para aumentar o saldo, certo? Mas isso, em outro momento, nós vamos estudar com mais detalhes. Saldo das contas. O saldo de uma conta é a diferença entre o valor total dos débitos e o valor total dos créditos realizados. O saldo pode ser devedor, credor ou nulo. Devedor. Então, lembrando, né, que as contas do ativo, elas sempre tem que ter saldo devedor, porque se ela ficar com saldo credor, algo está errado. Então, devedor, depois de confrontadas os débitos e créditos, os valores dos débitos forem maior do que os valores dos créditos. Então, se eu recebi na conta caixa mais débito, lembrando que a conta caixa, a natureza dela é devedora, então ela para aumentar o saldo do caixa, eu tenho que debitar. Se eu quero diminuir, vai sair. Então, eu vou creditar, eu vou tirar dinheiro do caixa. Em outro momento, nós vamos estudar isso com mais detalhes. Não se preocupem, não. Continuando. Então, o saldo, né, das contas, ele pode ser credor. Depois de confrontados os débitos e os créditos, os valores dos créditos forem maiores do que os valores dos débitos. Lembrando que as contas de passivo, o saldo final delas, né? Quais são as contas do passivo, gente? São as obrigações. O saldo das contas do passivo sempre tem que ter saldo credor. Porque se tiver saldo devedor, alguma coisa foi feito de errado na contabilidade quando estava lançando o quê? Esses fatos administrativos. Ou saldo nulo. Pode acontecer, saldo nulo, ou seja, saldo zero. O saldo será nulo quando, depois de confrontados os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem iguais aos valores dos créditos. Então, vamos lá, eu tenho a conta caixa, né? Então, a conta caixa tem R$100 da cooperativa. O que acontece? Eu peguei e paguei o fornecedor de R$100. Então, tem R$100 de saldo. Quando eu pago pago R$100, o que acontece? Sai esse dinheiro do caixa. Então, o saldo da conta fica nulo, ou seja, zerado. Isso pode acontecer, tá certo? Exemplo. A empresa XY recebeu em sua conta caixa R$30.000, referente ao recebimento de uma venda efetuada. Então, quando recebeu na conta caixa, significa que entrou um débito e outro débito referente ao recebimento de aluguel. Então, essa cooperativa tem o quê? Ela tem um imóvel e alugou. Ela recebeu de aluguel R$5.000. Então, entrou mais R$5.000 no caixa. E um crédito no valor de 10. O que é crédito? Ela pagou o que esse crédito? Pagamento de impostos. Como que isso vai ficar? Vamos lá. Saldo das contas. Aí eu tenho a conta caixa e equivalentes de caixa. Eu tenho os 30.000 de débito, os 5.000 de débito de aluguel e os 10.000 que eu paguei o quê? Que eu paguei o imposto. Então, débito, 30 mais 5, menos os créditos de 10. Então, o saldo final da conta caixa, é 25.000. Então, vamos aqui, ó, 30, isso fica representado dessa forma. Então, o saldo da conta caixa é 25.000. Agora, vamos tratar de um novo conteúdo, que é a organização das contas contábeis.
Para a contabilidade gerar informações contábeis, ela precisa de quê? Ela precisa organizar essas contas. Vocês viram que na aula passada nós fizemos uma simples organização. Pegamos as contas e organizamos. Do lado esquerdo, bens e direitos, e do lado direito nós organizamos as obrigações. Mas não é só isso, tem que ser mais organizado. Para quê? Para que a gente consiga gerar informações para a tomada de decisão dentro da cooperativa e fora da cooperativa. Então, vamos ver como é essa padronização. Há uma padronização para a apresentação das contas nas demonstrações. Torna-se essencial que o profissional responsável pela contabilidade obedeça às normas legais específicas, buscando, assim, fornecer informações fidedignas para os usuários, ou seja, informações verdadeiras. Lembrando que o Conselho Federal de Contabilidade, ele editou a norma 10.8, que trata especificamente das entidades cooperativas. Por quê? Porque a organização das contas contábeis das cooperativas, elas têm umas peculiaridades, né, que devem ser seguidas pelas pessoas que vão elaborar essas demonstrações contábeis, buscando assim gerar informações consistentes para os seus usuários internos, que são os cooperados, e para os usuários externos, que são o quê? Que são as instituições financeiras, que são os seus fornecedores. Continuando. Então, para organizar isso, ela cria o quê? Um plano de contas. É um conjunto de contas que uma cooperativa utiliza para efetuar seus lançamentos contábeis. Não existe um modelo único de plano de contas. Ao elaborar o plano de contas de uma cooperativa, deve-se considerar seu ramo de cooperativa, seus interesses, suas características, sendo que as contas são agrupadas em grupos ou subgrupos. Então, nós estudamos na aula passada esse agrupamento em grupos. Então, nós temos os bens e os direitos, né? Que eles são agrupados posteriormente em subgrupos. Tá certo? É o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui, ó, plano de contas. Então, nas contas do ativo, que são os bens e direitos, que é o grupo. Aí nós temos o subgrupo, disponibilidade. Disponibilidade é o quê? Aquele dinheiro que eu tenho disponível. Um exemplo de disponibilidade que nós temos é a conta caixa. Então, exemplo de conta, caixa, né? Outro exemplo de conta, aquele dinheiro que eu tenho lá no banco. Então, é chamado de bancos, conta, movimento. Então, esse é agrupamento. Continuando agora, o agrupamento do passivo. Então, nós temos o passivo, que é formado pelas obrigações, que é chamado de grupo. Dentro do passivo, eu tenho o quê? O subgrupo, que é o passivo circulante, que são aquelas dívidas que vão vencer até o final do exercício seguinte. Exemplificando. Então, eu tenho uma dívida que vence em 31/12/2018, então ela vai ser transcrita aqui no passivo circulante, certo? E eu tenho também, eu não trouxe aqui, mas posteriormente a gente vai apresentar o passivo não circulante, que são aquelas dívidas, as obrigações que vão vencer ao final depois do exercício seguinte, ou seja, a partir de 1/1/2019. Do mesmo jeito que lá nas obrigações nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante, no passivo nós temos passivo circulante, passivo não circulante. Aqui no ativo nós temos o ativo circulante,
né, que são aqueles valores que podem se transformar, que vão girar até o final do exercício seguinte, ou seja, até 31/12/2018. E eu tenho também as contas do ativo não circulante. Exemplificando, quais seriam essas contas do ativo não circulante? São aquelas contas que eu não tenho interesse em me desfazer daqueles bens ou direitos posteriormente. Exemplo, bens imóveis. Bens móveis são os bens necessários para que a cooperativa realize a sua atividade. Ok? Bom, nós temos também no plano de conta os ingressos, que são as receitas. Então, nós temos os ingressos, receitas operacionais, que são aqueles ingressos relacionados à atividade, ao ramo da cooperativa. Então, é o ramo agropecuário. Então, o que ela faz? Ela trabalha com, vamos lá, iogurte, produção de iogurte. Os cooperados entregam leite e ela faz o quê? Ela transforma esse leite em iogurte. Então, isso é um tipo de uma receita operacional. Quando entregou esse iogurte lá para a rede de supermercado, é um exemplo de receita operacional. Aí nós temos ingressos de atos cooperativos, os dispêndios, que são os custos e as despesas. Para eu gerar essa receita, esse ingresso, foi necessário o quê? Bom, foi necessário despesas diversas. Para quê? Para que eu conseguisse gerar esse iogurte. Então, vamos lá. Então, eu tenho custos de produtos vendidos da cooperativa. Aí, nós temos um exemplo aqui de dispêndio. Despesas gerais, que é energia elétrica. Para que eu consiga fazer o meu iogurte, além do leite, né, que representa um custo do produto vendido, de atividades dos cooperados, né, eu tenho também a energia elétrica, eu tenho a embalagem, e tudo isso entra aqui no plano de contas em dispêndios, custos e despesas. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as operações próprias de cooperativas. Então, as cooperativas, elas têm umas particularidades, como eu já expliquei para vocês. A primeira particularidade é que a conta capital na cooperativa será denominada capital social, porque nas empresas normal é somente capital, e na cooperativa recebe o nome de capital social. Então, eu tenho aqui o ativo e o passivo da cooperativa. Aí, capital social, R$5.000. O que seria esse capital social? Esse capital social é aquele recurso que os cooperados se uniram e colocaram para a cooperativa, ok? Bom, outra particularidade. As contas lucros ou prejuízos será denominada sobras ou perdas à disposição da Assembleia Geral. Então, como eu disse na aula anterior, né, as cooperativas, elas não visam o lucro. Então, em vez de lucros e prejuízos que existem nas outras empresas, nós temos sobras e perdas. O que seria sobras e perdas? São as receitas, que são os ingressos, menos os custos e as despesas. O que sobrou, né, essa sobra, ela faz umas destinações específicas e, posteriormente, elas são o quê? São divididas com os seus associados ou cooperados. Então, aqui o exemplo. Então, aqui, sobras e perdas à disposição da Assembleia Geral. Então, aqui não tem nada, porque nós vamos estudar isso agora posteriormente. Item 3, operação própria das cooperativas. A demonstração de resultado do exercício é alterada para demonstração de sobras e perdas. Observem aí que nós colocamos em negrito, demonstração de sobras e perdas. Isso. O que seriam essas sobras e perdas, né? Então, eu tenho os ingressos, que são as receitas,
menos os custos. Então, quais são os custos para mim fazer o iogurte? Eu tenho leite, eu tenho o que mais? Embalagem. Então, o leite, o cooperado, ele já entrega. Aí, o que? A cooperativa tem que comprar o quê? As embalagens, precisa de pessoas para trabalhar. Então, essas pessoas entram como custo e nós temos despesas com salários. Então, esses ingressos menos despesas gera sobras. O interessante é que sempre aconteça sobra, mas às vezes isso não acontece, né? Gera perdas também. Então, essas perdas também serão objeto de nosso estudo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de demonstração de sobras e perdas do exercício. Então, nós temos aqui, ó, ato cooperativo, né? E ato não cooperativo. Lembrando que essa demonstração de sobras e perdas, ela tem que ser separadas em ato cooperativo e ato não cooperativo. É o que nós vamos ver posteriormente o conceito de cada um deles. Aí nós temos os custos, que esses custos aqui entra o quê? O leite, entra as embalagens, nós temos as despesas administrativas. Bom, continuando. A demonstração de sobras e perdas deve evidenciar separadamente os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo e da receita, custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrando segregadamente por produto, serviço e atividades. Ok, então o que acontece, né? Vocês viram lá na demonstração de sobras e perdas que aparece ato cooperativo e ato não cooperativo. Então, o ato cooperativo são aqueles atos que são realizados pelos cooperados. Vamos exemplificar. Então, essa uma cooperativa que elabora, né, que trabalha com iogurtes. Então, ela pega o leite o produtor rural, entrega o leite lá e faz esse iogurte. Só que o que acontece? Esse leite que foi entregue esse mês, segundo a administração, não vai dar, né, segundo a previsão, não vai dar para atender aquela entrega à rede de supermercado. O que a administração faz? Ela busca terceiros que não fazem parte da cooperativa para conseguir esse leite. Para quê? Para que ela consiga cumprir aquele contrato. Então, esse é um exemplo de ato não cooperativo. E ele pode acontecer nas cooperativas. Então, nós temos aqui, por isso, essa separação, ó, na demonstração de sobras e perdas de ato cooperativo, de ato não cooperativo. Eles têm que ser separados. Porque, lembrando que o ato cooperativo, ele tem umas particularidades. E o ato não cooperativo, ele sofre tributação específica de alguns impostos. Por isso, ele precisa ser separado. Operações próprias de cooperativas. Ato cooperativo. Atos praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais. Um exemplo de ato cooperativo: entrega de polpa de fruta produzida pelo cooperado para cumprimento de contrato de fornecimento com uma rede de supermercado, desde que o objeto social da cooperativa seja no ramo de agropecuário. Ato não cooperativo. Atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com terceiros não associados. São exemplos: a contratação de bens ou serviços de terceiros não cooperadas da cooperativa. Ok. Então, é o que nós demonstramos anteriormente, os conceitos, né? Então, aqui, de novo, a demonstração de sobras e perdas, separando ato cooperativo de ato não cooperativo. Tem que ser separado, a não ser que a cooperativa opte por não realizar ato não cooperativo, mas muitas vezes é necessário. Vamos agora para a nossa externa, exemplificando o que seria um ato cooperativo e ato não cooperativo. Vamos entender a diferença entre um ato cooperativo e um ato não cooperativo. A cooperativa é uma associação de pessoas com um objetivo social definido. Se a cooperativa definiu que o seu ramo é agropecuário, então ela só pode realizar atividades do ramo agropecuário. Atos cooperativos só são realizados pelos cooperados. Agora, o ato não cooperativo é realizado por não cooperados.
Os atos não cooperativos acontecem quando a cooperativa firma um contrato, por exemplo, com uma rede de supermercados para entregar um produto, neste caso, o iogurte. Só que para atender essa demanda de contrato, a cooperativa, com o total de cooperados, não tem condições de atender com a quantidade necessária de leite. Então, ela compra de terceiros que não fazem parte da cooperativa o leite que estava faltando. Esse é o chamado de ato não cooperativo. Olá, alunos! Eu estou aqui hoje também colaborando com a professora Fernanda e surgiu uma dúvida. Os alunos da Escola Marechal Rondon, não é em relação ao ato cooperativo e não cooperativo, mas é algo que é necessário que a gente passe para vocês. Eles estão questionando, professora Fernanda, o que é essa tal de conta caixa. Eles ficaram na dúvida em relação a essa conta. Ok, então exemplificando para vocês, antigamente era muito normal, né, não tinham bancos, era muito normal a gente guardar o dinheiro numa caixa ou num armário lá na empresa. Sempre tinha uma gaveta e a gente colocava o dinheiro em espécie. Por isso que é chamado de conta caixa. A pessoa abria a gaveta e pegava o dinheiro. Por isso esse nome. Caixa é aquele dinheiro vivo, né, que eu tenho. A nota de R$50 são aqueles valores que representa a conta caixa. Espero que todos tenham compreendido. Então a Caixa não é a Caixa Econômica Federal. Não, não é a Caixa Econômica Federal. Então, pensem lá, antigamente eu guardei o dinheiro numa caixinha, né? Hoje em dia a gente não pode deixar na caixinha, que está perigoso. Mas antigamente as empresas tinham um armário, a primeira gaveta que se abria, fica o quê? Fica o dinheiro em espécie. No supermercado é assim também. Abre a gaveta, então aquele dinheiro ali é o caixa. Correto? Espero que todos tenham compreendido. Obrigada, professora. Vamos dando continuidade aqui, né? Nós aprendemos o que é ato cooperativo e ato não cooperativo. Agora vamos para outra operação própria de cooperativa. Poderá as cooperativas remunerar o capital social dos associados com juros até o máximo de 12% ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada, desde que previsto no Estatuto da Cooperativa. Ok, então o que acontece? O cooperado, ele tira, né, o dinheiro do bolso e coloca na cooperativa. Esse recurso, anualmente, ele pode receber juros desse dinheiro. Além de receber as sobras, que é o quê? Receita menos as despesas que gera a sobra, desse capital integralizado que ele tirou do bolso, que está lá no PL, não sei se vocês lembram, lá na externa passada, que está lá no PL, ele pode receber juros de até 12% daquele valor ao ano. Aí tem um detalhe importante que fala assim, ó, desde que previsto no Estatuto da Cooperativa. Então, tudo tem que estar descrito no Estatuto. Só vai poder pagar esses juros. Vamos lá, a Maria é cooperada da Cooperativa X, ela integralizou R$1.000, anualmente ela pode receber 12% desses R$1.000, desde que no Estatuto tenha essa previsão. Os juros do capital são deduzidas das sobras dos atos cooperativos. Então, só vai receber juros se existir sobras, né? Se existir perdas, como é que eu vou pagar? Então, somente se existir sobras dos atos cooperativos. Então, vocês viram que nós estudamos atos cooperativos e atos não cooperativos. Eu só vou pagar juros dos atos cooperativos. Continuando, uma particularidade é que nas cooperativas de crédito, os juros do capital social será de até o valor da taxa Selic, conforme Lei Complementar 130 de 2009. Ok, então essa taxa da Selic é regulamentada pelo governo federal, então conforme essa taxa do ano, os cooperados da cooperativa de crédito poderão receber esses juros do capital, desde que previsto no Estatuto. Das sobras líquidas do exercício das cooperativas, estão obrigadas a constituir no mínimo 2 fundos, o Fundo de Reserva Legal e o Fundo de Reserva Assistência Técnica Educacional e Social, RATS. Ok, então nós temos das sobras líquidas do exercício,
do exercício das cooperativas. Essas sobras líquidas é o que? É somente o ato cooperativo. Somente ato cooperativo que gera sobras. Nós temos a reserva legal, lembrando que na lei do cooperativismo lá fala em fundos, mas conforme as normas de contabilidade recebe o nome de reserva legal e reserva de assistência técnica, educacional e social. Reserva legal. Com a finalidade de reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades de pelo menos 10% das sobras líquidas dos exercícios. Reservas de assistência técnica educacional e social, RATs, com finalidade de prestar assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto, aos empregados da cooperativa, constituído de pelo menos 5% das sobras líquidas do exercício. Então, aqui nós temos um exemplo que nós vamos passar para vocês. Então, eu tenho aqui sobra, né? Então, eu tenho os ingressos menos os dispêndios, deu uma sobra de 1.800. Dessas sobras aqui, ó, do ato cooperativo, do ato cooperativo, eu vou tirar o quê? Vou tirar o montante mínimo, né, que diz a legislação de reserva legal e da reserva FATS. Agora, nós vamos para uma externa sobre o que seja reserva RATs e reserva legal. Entre os 7 princípios do cooperativismo estão 2 itens que vamos destacar agora: educação, formação e informação dos cooperados, e o interesse pela comunidade que sustenta a cooperativa. Para atender esses 2 princípios, existem 2 obrigações legais que uma cooperativa deve seguir: o Fundo de Reserva e o FATS, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. As cooperativas são obrigadas a constituir o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das suas atividades, constituído com pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Já o FATS é destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de pelo menos 5% das sobras líquidas apuradas no exercício. A reserva legal assegura a integridade do capital social da cooperativa e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Enquanto o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social promove o crescimento pessoal e social dos cooperados, familiares e, quando previsto, em estatuto social, dos empregados da cooperativa, através da contribuição de todos os que operam com seus bens e serviços em favor dessas sociedades. Ok, então vocês viram aí o conceito de reserva RATs e reserva legal. Lembrando que na lei do cooperativismo, ela apresenta como fundo, né? Então, essa reserva RATs, a professora Eni também pode falar para a gente, tem o 5º princípio do cooperativismo, né? Que é educação, informação Comunicação. e comunicação. Então, o objetivo dessa reserva é custear essas despesas dos cooperados e também dos seus familiares, se assim determinar o seu estatuto social. Lembrando que tudo tem que estar previsto no estatuto social. E outra, a legislação, ela diz que a reserva RATs, né, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, tem que ser de no mínimo 5%. Mas, se a cooperativa quiser adotar que, quando dá elaboração do seu estatuto, mais que 5%, para manter essas ações de educação, informação e comunicação, ela pode. O mínimo é 5%, tá? E nós temos também a reserva legal, como foi falado aí, que é para, teve perda em um período, então eles fazem o quê? Uma poupança desse recurso que sobrou para posteriormente ser utilizado, ok? Vamos a um exemplo aqui? Cálculo da RATs, cálculo da reserva de assistência técnica, educacional e social. Cálculo da RATs dos atos cooperativos. Aqui nós temos um exemplo de uma RATs conforme o estatuto, que é de 15%. Sobras e perda dos atos cooperativos.
1.800 vezes 15%, o percentual da reserva conforme o estatuto, o percentual de 15%, pessoal. Lembrando que é o estatuto que prevê esse percentual. Cálculo da reserva RATS. Valor da RATS dos atos cooperativos do exercício de 2015 é igual a 270. Ou seja, o valor de 1.800 vezes os 15% gerou esse total de R$270. Ok, agora vamos para o cálculo da reserva legal. Lembrando, né, que a lei que institui o cooperativismo diz que é no mínimo 10%. Porém, a cooperativa, ela pode o quê? Ela pode estipular no seu estatuto mais. O exemplo que eu trouxe aqui é de 20%. Então, nós temos as sobras de 1.800 vezes 20%. Então, valor da reserva legal desse ano dos atos cooperativos, R$360. Então, aqui a demonstração de sobras e perdas, que eu tenho os ingressos, que eu tenho os custos, aqui esses custos entra o leite, a embalagem, eu tenho as despesas administrativas, que entra o salário, a energia, aqui as sobras, e dessas sobras a constituição da RATS, lembrando que nós estamos trabalhando com o ato cooperativo, e a constituição da reserva legal. Bom, agora vamos para uma outra particularidade. O resultado líquido decorrente de ato não cooperativo, quando positivo, deve ser todo destinado para a reserva de assistência técnica, educacional e social, não podendo ser objeto de rateio entre os associados. Ok, então nós temos um exemplo que nós citamos aqui, que é, no caso, a cooperativa ela firmou um contrato com uma rede de supermercado para entregar X quantidades de iogurte. Só que aquele leite que os cooperados entregam não atende, ok? O que acontece? Ela pega e vai atrás de outros produtores rurais que não são cooperados e consegue esse leite. Isso aí é chamado, né, quando entra o ingresso, é chamado de receita, ingresso, vendeu, entregou a mercadoria menos as despesas, nós chegamos no que? No lucro. Então, o ato não cooperativo tem um lucro. Esse lucro, ele é tributável, nós vamos ver isso em um outro momento, sendo que, posteriormente a essa tributação, o que acontece? Eu vou pegar todo esse recurso e vou jogar lá na conta do patrimônio líquido, que é chamado de reserva de assistência técnica, educacional e social, que é para quê? Para mim cobrir aquele quinto princípio da cooperativa, que é educação, formação e comunicação. Então, para atender essas peculiaridades da cooperativa. Continuando, quando negativo, deve ser levado à reserva legal e, se insuficiente, sua cobertura será rateada entre os sócios. Então, no caso do ato não cooperativo, ele não teve lucro, teve prejuízo, ele vai ser levado, eu vou utilizar o recurso que eu tenho guardadinho lá na reserva legal para cobrir esse prejuízo. Caso não dê o dinheiro que eu tenho lá em reserva legal, o que vai acontecer? Eu vou ratear entre os associados, ou seja, entre os cooperados. Então, nós temos aqui o exemplo de ato não cooperativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês os ingressos de 1.000, os custos de 500. Aí eu tenho lucro de R$200 do ato não cooperativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse recurso, como foi lucro, e vou constituir a RATS no valor de R$200. Então, professora, agora a gente vai fazer um intervalo, né, que é para vocês terem tempo de realizar as atividades. E esse intervalo eu gostaria de fazê-lo em nome de alguns alunos. Os alunos da escola Pedro Mendes Cardoso e da escola Albino Biltner. Alunos, queremos ver as respostas de vocês aqui. Queremos ver o desenvolvimento do trabalho de vocês em relação a essa aula. Então, é em nome desses alunos e dos demais que estão nos assistindo que a gente vai aguardar a resolução das atividades de questões. Nós voltamos a partir desse slide para encerrar o conteúdo e fazer a correção, ok? Até daqui a pouco.
Olá, alunos. Para quem não retornou, vamos retornar para a sala de aula. Para alguns aí deu tempo de ir lá e tomar uma aguinha, né? Isso aí. Vamos então agora dar continuidade aos slides de onde paramos e logo em seguida nós vamos à correção. Enquanto isso, eu estou aqui no chat aguardando a resposta daqueles que já fizeram. Ok? Vamos lá, professora? Ok, alunos. Vamos dar continuidade aqui. Eu só vou apresentar para vocês novamente aqui a demonstração de sobras e perdas, né? Lembrando que nós estudamos anteriormente o ato cooperativo, o ato não cooperativo. Então, nós temos os ingressos, que são as receitas, tanto do ato cooperativo como do ato não cooperativo, os custos dos produtos vendidos, que eu disse é o leite, né, dos cooperados e dos não cooperados que foram necessários. Posteriormente, nós temos as despesas, que são os salários dos funcionários que trabalharam na cooperativa. E, por final, nós temos as sobras. Então, a sobra, ela existe somente no ato cooperativo. No ato não cooperativo, nós chamamos de lucro. Lembrando que esse lucro aqui, né, tem os impostos. Então, o ato não cooperativo, no lucro, incide alguns impostos. Posteriormente aos impostos, nós temos a constituição da RATS. Lembrando que o saldo total de lucro do ato não cooperativo, ele vai para a reserva de RATS, que na lei do cooperativismo é chamado de Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. E lembrando que o ato cooperativo, nós também temos a constituição da RATS e da reserva legal. Lá na lei diz os percentuais mínimos, mas podem ser acrescidos conforme deliberação dos associados. E nós temos o saldo à disposição da Assembleia Geral. Então, nós temos o total da sobra, tirando as reservas de assistência técnica, educacional e social e reserva legal. Nesse nosso exemplo aqui, sobrou R$ 1.170 do ato não cooperativo. Do ato cooperativo, perdão. Do ato não cooperativo, todo o lucro, tirando os impostos, nós vamos para a reserva de assistência técnica, educacional e social, que é uma conta lá no patrimônio líquido. Então, vamos continuar agora. Como que eu vou distribuir essas sobras do ato cooperativo? O ato cooperativo são aqueles atos realizados pelos cooperados, pelos associados. As entidades cooperativas devem distribuir as sobras líquidas aos seus associados de acordo com a produção de bens ou serviços por eles entregues, em função do volume de fornecimento de bens de consumo e insumos dentro do exercício social, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Ok, então foi elaborada, né? Foi solicitada uma Assembleia Geral, mas conforme determina a lei do cooperativismo, ela tem que ser, essa divisão dessa sobra é feita em função do quê? Em função do volume de fornecimento. Um exemplo aqui, vamos lá, exemplo de distribuição de sobras. Participarão da produção de bens de 10 associados com 10% da produção total, sendo assim, cada associado participante receberá. Então, nós temos esse exemplo aqui que para gerar essa sobra de R$ 1.170, somente 10 associados da cooperativa que participaram com a entrega de leite, no caso de uma cooperativa que vai trabalhar com iogurtes. Então, mas a cooperativa ela pode ter 20, 30 associados, mas só vão receber sobras aqueles cooperativos que participaram e na proporção de sua participação. Vamos o exemplo aqui. Então, nós temos que 10 participaram e cada um participou com 10%. Se fosse assim, 10 e uns participaram com 20%, outros com 5%, no volume de participação a gente ia fazer esse cálculo matemático. Eu trouxe um bem simples aqui, então vamos lá. Cálculo das sobras por associados. 1.170
dividido por 10. 10 associados participaram da produção de bens. Então, a associação tem 30, perdão, a cooperativa tem 30 cooperados, porém, só 10 participaram da geração dessas sobras. Então, somente 10 irão receber essa sobra. Participaram cada um com 10%. Então, vamos lá. Então, cada associado que participou da produção de bens da cooperativa receberá R$ 117,00 de sobras do exercício. Lembrando, se nós temos o João, a Maria, mas o Antônio, ele não participou, ele não vai receber sobras. Ele vai receber somente os juros do capital, se assim determinar o estatuto. Professora, estão perguntando aqui se essas sobras são sempre valores assim tão irrisórios, tão pequenininhos. Não, eu trouxe esse valor pequeno, por quê? Para exemplificar, mas depende muito da cooperativa, né? Do volume de ingressos que a cooperativa tem. Mas pode variar, esse é só um exemplo, tá bom? Continuando. As perdas apuradas no exercício não cobertas pela reserva legal serão rateadas entre os associados, conforme disposições estatutárias e legais, e registradas individualmente em contas do ativo após deliberação da Assembleia Geral. Ok. Do mesmo jeito que pode ocorrer ganhos, né? Que são as sobras, podem ocorrer perdas, ou seja, prejuízo daquele ato cooperativo. Nesse caso, essas perdas, primeiramente, não tem aquele valor lá da reserva legal que precisa ser constituída anualmente. Então, nós vamos utilizar o saldo que tiver naquela conta para abater essa perda, e se ainda ficar algum valor, a gente vai ratear os associados aos cooperados, tá certo? Lembrando sempre que é conforme disposições estatutárias. Então, vocês precisam ler o estatuto da cooperativa e verificar como está descrito essa determinação, ok? Bom, vamos dar continuidade agora à nossa atividade de sala. Atividade 1. As contas contábeis abaixo se enquadram em uma das opções disponíveis. Assinale cada uma e marque 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para ingressos e receitas e 4 para dispêndios e despesas. Ok. Então, nós estudamos na aula passada o que é ativo. O ativo é formado por bens e direitos, né? Então, aquela conta que os alunos perguntaram, mas o que é caixa? Agora vocês sabem o que é um caixa. O caixa é uma conta, o quê? Qual conta contábil? É uma conta do ativo, do passivo? Os alunos responderam, professora? Sim, professora, temos algumas participações. Os alunos da escola Albino Biltner, eles acharam assim que a aula de hoje está maravilhosa, mas está um pouquinho difícil, muito conteúdo. Não se preocupem, alunos. Isso aqui é uma noção para vocês saberem como trabalhar com a parte da contabilidade da cooperativa. E eles disseram que é A1, é ativo. Muito e bem. Os alunos também da escola Américo Brasiliense tiveram o mesmo entendimento. E quero mandar um alô especial também para os alunos da escola Vinícius de Moraes, que também estão participando conosco. Eles acertaram, professora? Com Realmente certeza. É ativo? Então, caixa e equivalente de caixa, né? Aquele dinheiro em espécie que eu tenho lá na minha empresa. E equivalentes de caixa são aqueles recursos que eu vou lá e deposito na minha conta bancária, ok? Os alunos da escola Marechal Rondon também contribuíram, também dizendo que é ativo. Ok. Letra B. Veículos. Veículos é o quê? É um ativo, os ativos são bens e direitos. Então, veículos, eles responderam, professora? Sim, e também disseram as escolas Albino Biltner, escola Vinícius de Moraes, escola Américo Brasiliense e escola Marechal Rondon, todos disseram que também é um ativo. Muito bem, é um bem, né? Muito bem, parabéns para vocês. Continuando aqui, fornecedores. Então, a conta fornecedores era uma conta do ativo ou do passivo? Vamos lá, quem respondeu? A aluna Letícia, que é quem está passando as informações, Letícia Rigato, da escola Albino Biltner, ela disse que é o número 2. O número 2 é passivo. E os alunos da escola Brasiliense também disseram que é o 2.
E os alunos da escola Vinícius de Moraes também disseram que é o 2. Eles estão corretos também, da Marechal Rondon, disseram que é passivo. Muito bem, então são as obrigações. Lembrem que eu disse na aula passada que as obrigações, elas também são importantes para as cooperativas, principalmente no que se refere a empréstimos e financiamentos. Então é muito interessante, né, além dos fornecedores, que são aquelas empresas que fornecem o quê? Que vai fornecer a embalagem para colocar o iogurte, que vai fornecer a embalagem para colocar a polpa de fruta. Entendeu? Esses são os fornecedores das cooperativas. Continuando aqui, nós temos a letra D. Dispêndios, despesas com depreciação. O que seria essa depreciação, né? Todos eles colocaram, professora, que esse aí é o 4, dispêndios ou despesas. Estão certos? Certo. Lembrando, né, que eu disse aqui dispêndios quando for ato cooperativo. Ai, professora, e a escola Paulo Freire estão aqui puxando minha orelha. Eles também estavam participando, só que eu não estava vendo. Perdão, pessoal, eles também acertaram todas as questões anteriores e estão concordando com essa resposta. E as despesas, elas vão existir somente no ato não cooperativo, tá? O que seria esse nome aqui diferente? Depreciação. Então, eu tenho lá um veículo, né? Um veículo que foi adquirido pela cooperativa. Ele teve um valor, tá? Esse veículo, ele vai se desgastando com o tempo. Então, eu tenho que utilizar o quê? Eu vou lançar uma despesa de depreciação anualmente para esse veículo, para que no final de 5 anos, com aquele, é tipo uma poupancinha, eu possa comprar outro veículo. Então, é chamado de despesas com depreciação. Letra E. Os alunos da escola em Burana também estão ligados na aula. Os alunos da escola Paulo Freire disseram que a letra E é número 3. E os alunos da escola Albino Biltner e Vinícius de Moraes e também da escola Brasiliense e da escola Marechal Rondon concordam com eles que é a número 3. Ou seja, é ingressos e receitas. Ok, lembrando que ingressos, né, é um ato cooperativo, né? Então, receita de vendas, quando tiver receita, lembrando que receita na cooperativa, ela é tributável, é um ato não cooperativo. Vamos agora para a questão número 2. Assinale as alternativas corretas acerca das operações contábeis próprias das cooperativas. Letra A. As sobras dos atos não cooperativos após a destinação da reserva de assistência técnica, educacional e social será rateada a todos os sócios. Então, vamos lá. A sobra dos atos não cooperativos. Aí eu pergunto para vocês, atos não cooperativos têm sobra? Vamos lá. Olha, a escola Vinícius de Moraes, eles disseram que não. Eles disseram que a resposta para essa questão é a letra D. E também está concordando a aluna Michele Tresman, da escola Albino Biltner. Estão concordando que é a letra D. Já tem uns alunos da professora Judite manifestaram que a resposta a essa questão é a letra E. Então, está havendo uma divergência aqui entre as escolas em relação à resposta. Okay. Também estão divergindo Américo Brasiliense, que concorda que seja a letra E, e Paulo Freire dizem que é a letra E. Na realidade, eles estão na dúvida entre D e E. Vamos lá, então a 2, na realidade, a questão 2, ela tem 2 alternativas verdadeiras. Eu fiz esse ajuste, aí vocês ajustam aí, tá? Nós vamos corrigir uma e
descrever quais são os erros nas demais letras para vocês compreenderem. Então, por que eu marquei aqui atos não cooperativos? Os atos não cooperativos, eles não têm sobras, só tem sobras atos cooperativos. Então, aqui nos atos cooperativos, nós temos lucro. Então, quando eu tenho lucro dos atos cooperativos, o valor total será destinado à reserva de assistência técnica, educacional e social. Até aqui, se eu mudasse, né, para lucro, estaria certo. Então, está errada. Porque não posso ratear. Depois que eu criar a RATs, tudo que sobrar de lucro do ato não cooperativo vai para RATs. Correto? Então, aqui, essa alternativa é falsa. Professora, tem mais um aluno, o aluno Sidney, da escola Paulo Freire, está dizendo que é a letra B. Olha, esse pessoal estão com dúvida, professora, porque nós já sabemos que tem duas corretas. Tem nós duas estamos corretas. Aqui com 3 alternativas. Vamos ver quem foi que acertou? Vamos lá para a letra B. Olha, as sobras apuradas no exercício financeiro dos atos cooperativos deverão ser constituídos reserva legal, reserva de assistência técnica educacional e social, respeitando os percentuais mínimos definidos na lei do cooperativismo. Muitos responderam essa, não foi, professora? Foi o aluno Sidney, da escola Paulo Freire, e os alunos da professora Alexandra, da escola Marechal Rondon, responderam que essa está correta. Corretíssima essa, olha só, verdadeira, porque as sobras só existem nos atos cooperativos. Nós temos a reserva, é obrigatório o percentual mínimo de reserva legal e reserva de assistência técnica educacional e social, que é para cumprir o 5º princípio, que é educação, formação e informação. Corrigindo aí que a gente tinha dito que era comunicação, e vocês não me corrigiram. Tô vendo que vocês não estão ligados, hein? Meninos, vamos aí, vamos ajudar. O 5º princípio, educação, formação e informação. Então, para cumprir esse princípio, nós temos a reserva de assistência técnica, educacional e social, porque a cooperativa, ela também colabora com a sociedade através desse 5º princípio. Então, parabéns aos alunos que acertaram, em especial aos alunos que encaminharam, e ainda nós temos aí mais uma divergência. Aos que erraram, errar é muito bom, errar é perfeito, porque só acerta quem, só erra quem... Nem lembro mais como é que é o ditado, gente, mas vocês estão ligados, vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês só vão acertar um dia se vocês errarem. Acho que deve ser isso. Vamos lá, professora? Continuando, vamos lá, alternativa C. A reserva de Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, conforme Lei 5.764 de 71, deverá ser constituída de no máximo 10% do total das sobras ou perdas verificadas. Então, olha só, será que essa está certa? Vamos lá. A reserva do Fundo de Assistência, ela deverá ser constituída, sim, mas somente no caso de sobras. E aqui fala, olha aqui um detalhe nessa questão que fala, ó, deverá ser constituída de no máximo 10%. Nada disso. Se os cooperados, né, o mínimo é 5%. Se os cooperados decidirem que vão criar, conforme incluir no estatuto que a reserva será de 30% do total das sobras, pode sim. Então, a letra C, ela está errada. Parabéns, todos os nossos alunos acertaram. Ninguém disse essa questão, professora. Muito bem, continuando. Letra D. Conforme o artigo 12 da Lei 5.764 de 71, os associados da cooperativa farão jus até 12% ao ano de juros de capital próprio, caso ocorra sobras naquele período, desde que instituída no Estatuto Social,
exceto as cooperativas de crédito que deverão atender os dispositivos da Lei Complementar 130 de 2009. Ok, olha, tem uma pegadinha aí, aparece o 12 duas vezes, então vocês muito cuidado com essas questões assim, o artigo 12 da Lei 5764, está errado, porque não é o artigo 12, eu não falei durante a aula, mas eu queria que vocês observassem, está muito interessante, 12%, então muito cuidado, meninos, na realidade é o artigo 24 da lei, tá? O parágrafo 3º. Opa, minha letra não sai muito bonitinha, não. É o parágrafo 3º. Então, a letra D, olha, muito cuidado com essas pegadinhas, ó. 12, artigo 12, 12%. 12% pode sim receber de juros do capital próprio, porém é o artigo 24 da lei. Então, pessoal, quem colocou aí, assinalou a assertiva D, também não acertou, porque as assertivas corretas são B e E. Vamos lá, respondendo a questão contém duas alternativas corretas, as alternativas B e letra E, ok? Vamos aqui a letra E agora. As perdas apuradas no exercício não cobertas pela reserva legal serão rateadas entre os associados conforme disposição estatutária e legais e registradas individualmente em contas do ativo. Realmente, então quando eu falo perda vai nos remeter a quê? Prejuízo. Ah, isso é um ato cooperativo. Quando eu falar perdas, então as perdas não apuradas no exercício não cobertas pela reserva legal, elas serão rateadas pelos associados, tá certo? Então perdas é ato cooperativo. Continuando, questão 3. Sabendo que a demonstração de sobras e perdas encerradas da Copro apresentou as seguintes informações. Demonstração de sobras e perdas do ano de 2015. Atos cooperativos 10.000. Atos não cooperativos R$2.000. Conforme o artigo 53 do Estatuto da Copro, determina que das sobras verificadas são deduzidas as seguintes reservas: 10% para a reserva legal, 5% para a reserva de assistência técnica, educacional e social RATS, 25% da reserva de desenvolvimento. Ok, um detalhe importante, né, que nós não comentamos durante a aula, que a lei do cooperativismo, ela diz que são obrigatórias, né, constituir a reserva legal e a RATS. Mas, se os cooperados, né, em assembleia, deliberarem que vão criar outro tipo de reserva, pode sim, desde que esteja descrito isso no seu estatuto. Então, essa atividade que eu trouxe para vocês apresenta esse exemplo. Vamos agora, diante dos dados apresentados, calcule reserva legal, reserva de assistência educacional, RATS dos atos cooperativos e não cooperativos e reserva de desenvolvimento. Então, vamos agora para o cálculo da reserva legal. Enquanto a professora vai se organizar para fazer o cálculo, eu quero ver com vocês agradecer a todos que estão aí conosco nesta aula, que alunos que estão realmente participando e aqueles que não estão tendo a oportunidade de participar, que vocês estejam sempre produzindo. A professora já vai deixar aí para vocês uma atividade de percurso, essa hoje já é a segunda aula de vocês. A aula passada teve uma atividade, nesta aula de hoje estamos com mais uma aula. Vamos ver aqui qual é a data do vencimento da nossa atividade, ó, de 16/5 até 5/6. Então vamos realizar as nossas atividades de casa, porque essas atividades elas valem 40% da nota de vocês, ok? Vamos lá então, professora? Isso, vamos continuando aqui, letra A.
né, calcular a reserva legal, primeiro nós vamos calcular os atos cooperativos, né? Então, lembrando que a reserva legal é somente dos atos cooperativos. Então, quanto que foi a sobra? R$10.000. Disse que a reserva legal é 10%. Professora, o aluno da escola Paulo Freire, o Maxwell, disse que é 1.200 a resposta dessa alternativa. Da reserva legal? Isso, da letra A. Ah, olha só, a reserva legal, nós calculamos ela somente dos atos cooperativos, ok? Então, vamos voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Os atos cooperativos eram de R$10.000. Isso, então, olha só, a reserva legal, nós calculamos somente dos atos cooperativos. Então, vamos lá. Então, é somente dos atos cooperativos. Então, o ganho foi de 10.000. 10.000 vezes 10% vai dar quanto? R$1.000. Primeiro é dos atos cooperativos. Agora, vamos lá, letra B. Os alunos da escola Paulo Freire, alguns estão dizendo que aí o valor será de R$600. Vamos lá. Lembrando que a RATS, eu tenho que calcular ela dos atos cooperativos. Que são de R$10.000. Isso. 10.000 vezes 5% vai dar quanto? R$500. Aí o que foi dito durante a aula? Que o lucro dos atos não cooperativos... De R$2.000? De R$2.000, tirando os impostos, nós não vamos trabalhar com os impostos agora, ele vai totalmente para a RATS. Então, a RATS dos atos não cooperativos é... R$2.000. R$2.000. Agora, vamos lá, reserva de desenvolvimento. Lembrando... Então, a letra B vai ficar em cima dos atos cooperativos, fica R$500 a RATS. E em cima dos atos não cooperativos, R$2.000. Se juntasse os dois, então, seria um total de R$2.500 a RATS, incluindo os atos cooperativos e os atos não cooperativos. Isso, R$2.500. Lembrando, né, nós temos aqui a reserva de desenvolvimento, outras reservas que no caso eles criaram aí dessa cooperativa, que foi a reserva de desenvolvimento, também é só dos atos cooperativos. Que é R$10.000. E eles estipularam no estatuto que essa reserva seria... De 25%. De 25%. Então, eu vou pegar R$10.000 vezes 25%, que dá um total de R$2.500. Então, reserva de desenvolvimento, R$2.500, RATS, somando atos cooperativos e atos não cooperativos, R$2.500, e reserva legal, R$1.000. Com isso, infelizmente, nós acabamos a nossa aula. Eu sei que vocês gostariam de muito mais. Eu sei que ficou assim, professora, ficou um pouco pesado, mas nós vamos encaminhar todas as resoluções para vocês, tanto da aula passada quanto dessa aula, formalmente, num papelzinho, para vocês darem uma olhada. E se mesmo assim tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para a gente via chat, pode encaminhar via o seu professor, nós vamos estar respondendo. Até a próxima aula, professora. Ok, meus queridos, muito obrigada, né, pela participação de vocês, e nós estamos aqui para receber as dúvidas, para cada dia mais melhorar as aulas de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.